E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e mais um de contratação. Acho que desse dia doido de janela deve ter sido a última, né? Deve também, porque sei lá, eu tô gravando agora, são 9h10, né? As outras todas já foram pro ar, tanto o Vitor Hugo quanto o Lautaro Dias e Adonis Frias. E o Alexis Duarte, zagueiro paraguaio, vindo do Spartak de Moscou. É o último que eu estou gravando. Acho que vai ser o último que iremos postar também, até porque a janela fecha hoje, meia-noite. Bom, eu tô postando esse vídeo na quarta de manhã para vocês, mas eu tô gravando de novo terça, 9h15 aqui, na verdade, agora. A janela fecha até meia-noite, depois disso só jogadores livres. Eu não acho que o Santos vai se arriscar não, mas não sei, vamos ver. Mas, dito isso, chegando aí mais um zagueiro, realmente precisava, ainda bem que o Santos buscou dois, e particularmente um que eu gosto bastante, desde que surgiu o nome dele, fui assistir, pesquisar e procurar muito sobre o Alexis Duarte. Foi um que me chamou muita atenção para o lado positivo, e acho bem interessante a contratação que faz o Santos, tá? Vamos falar sobre isso. Antes, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente. Se quiser se tornar membro também, fica à vontade. E vamos lá, vamos falar sobre o zagueiro paraguaio que, curiosamente, eu até falei semana passada, acho, quando começou, né, sobre... semana passada não, né, que já vazou 2 semanas o nome dele, não sei. Acho que foi quando saiu a lista do São Paulo e tal. Ele nunca tinha sido convocado para a seleção paraguaia, né? E aí, curiosamente, nessa data FIFA ele foi. Está com a seleção paraguaia, inclusive, tanto que se você ver os anúncios do Santos, todos são com videozinho, foto. O do Alexis é só uma montagem, porque ele está lá a serviço da seleção, né? Inclusive, eu nem sei se o Santos acabou indo lá fazer os exames ou como é que foi, né? Mas de qualquer forma foi aprovado aí e assinou. Alexis é um zagueiro de 1,85, é destro, é de 12 de março de 2000, ou seja, um jovem ainda, de 25 anos, tem... em teoria, ainda nem chegou no auge técnico nem físico, né? Ou seja, o Santos pode ter um retorno técnico e financeiro também, de repente. Assim como o próprio Spartak teve. Por quê? Perdão, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Ele surge no Cerro Porteño, né? Surge lá no Cerro Porteño, nos profissionais, efetivamente. Ele atua pela primeira vez em 2018, com 18 anos ainda, né? Ou 17, né, mais ou menos, enfim. E joga depois, até ele assumir a titularidade, demora um pouquinho, claro, mas ali a partir de 2020 ele assume de vez, é campeão paraguaio por 2 vezes lá no Cerro, fica até 2022, sempre muito importante. Por exemplo, em 2020 uma temporada que ele atuou 24 vezes, 2021 37, 2022 45, sempre com números bem altos ali, jogando bastante, e aí é vendido para o Spartak de Moscou, curiosamente por 4 milhões de euros, né? Agora o Santos pagou 4 milhões de dólares por ele. Tirando a taxa cambial aí, que tem um pouquinho de diferença, né? Taxa cambial se fala assim, né? Acho que é. Enfim, tinha um pouquinho de diferença da moeda de dólar para o euro, mas naquela época também o euro valia um pouquinho menos e tal. Praticamente o Spartak vende pelo mesmo valor, né? Vamos contar assim. Para o Santos dá mais ou menos uns 21 milhões e alguma coisa de reais. Acho que é um investimento, tá? Eu pelo menos enxergo assim, porque, de novo, ainda é jovem, potencial de seleção, por mais que seja uma seleção mais fraca que a paraguaia, mas que melhorou bastante, né? Nas últimas rodadas da data FIFA e tal. Tanto que tá um pontinho aí de classificar, né, para a Copa do Mundo e deve classificar efetivamente nessa primeira partida até já, né? Eles estão com 24 pontos, por exemplo, na frente da Colômbia até, para dar um exemplo. Foi quando chegou o Alfaro, né, lá, se não estou enganado. É isso mesmo, Alfaro. Gustavo Alfaro, técnico ex-Boca. Inclusive, eles estavam sem perder há muitos jogos das eliminatórias. Na última, eles perderam para o Brasil por 1-0, né? Então, vinham numa sequência bem boa mesmo. Por exemplo, desde a última Copa América, lá em 2024, eles voltaram da Copa América e não tinham perdido, inclusive vencendo o Brasil nesse período também. É que a última partida é a derrota para o Brasil, por 1-0, né? Do primeiro jogo do Ancelotti aqui, né, no Brasil. Enfim, divaguei um pouquinho, mas falando do Alexis, que deve estar lá na seleção, deve estrear inclusive. De novo, acho que tem potencial de ser mais frequente ali. Ele tem passagem de seleção de base do Paraguai também, foi para o Mundial Sub-17, foi para o Mundial Sub-20, atuou com frequência, sempre foi um zagueiro muito bem visto. Acho que, se a gente pensar em questão de números de jogo, quando ele, por exemplo, é vendido para o Spartak, acho que lá ele não jogou tanto quanto esperava, né? Na primeira temporada, por exemplo, ele joga só por 7 vezes,
Na segunda, já bem mais frequente, 32. Na Rússia, normalmente a temporada tem menos jogos, tá? A temporada tem 38, 40 jogos, ainda mais porque eles não estão disputando as competições continentais por questões extracampo, né? Vocês sabem. Então fica só a Copa da Rússia, o Campeonato Russo e às vezes Supercopa e tal. Então é essa média mesmo, 38, 40 jogos no máximo. Na segunda temporada ele joga 32, na temporada passada ele joga só 19, isso que me chama um pouco a atenção. E nessa ele estava jogando, vinha sendo titular, jogou por 7 partidas, só não entrou em um jogo da Copa da Rússia, aliás, em 2, perdão, da Copa da Rússia, mas, enfim, vinha sendo titular ali o Alexis Duarte. E falando da temporada passada, me chamou um pouquinho a atenção porque eu fui procurar, né? Pô, será que ele teve lesões, alguma coisa? Não, um probleminha ou outro, normal, que fica fora de um jogo ou outro. Então realmente foi opção técnica. E aí, claro, depende muito do porquê, a gente não sabe explicar exatamente. Eu particularmente não acompanho o campeonato russo, né? Não sei como é que são os pormenores lá. Mas não estava jogando tanto na temporada passada como titular, né? Nessa, como eu disse, ele volta a atua mais pelo lado direito, mas já atuou pelo esquerdo também, ele já foi até lateral em alguns momentos, tá? E nessa temporada ele vinha sendo o zagueiro pela direita e um trio de zaga, o que eu acho, inclusive, que pode acontecer aqui no Santos do Vojvoda, porque você tem o Adonis, você tem o Luan Pérez, o próprio Basso, não sei se vai voltar a ser uma opção, né, já de cara, até o Zé Ivaldo também, de repente. O Luizão, querendo ou não, você pode falar, mas o Luizão tá mal, mas enfim, já jogou bastante em sistema de 3 zagueiros também. Então são zagueiros que têm esse costume ali, tem essa capacidade, especialmente ele, Adonis e Luan, essa capacidade de ter a bola no pé, ficar confortável com a bola no pé em si. Então acho que pode ser uma questão importante aí para a gente analisar. O Alexis jogando pelo lado direito, inclusive ele teve sempre muita liberdade, porque é um jogador muito confortável com a bola no pé. Eu até citei do Adonis, que o Adonis conduz muito a bola, né, arrasta. O Alexis talvez não conduza tanto, mas ele é o melhor passador. Fica muito confortável mesmo com a bola no pé, tanto que vários dos vídeos dele vocês podem ver ele driblando, né? Ele é um jogador realmente que tem qualidade técnica para conduzir, para trabalhar ela, para ser um desafogo realmente. Então acho que partindo dele nessa primeira saída de bola, ele para quebrar essa primeira linha vai ser sim uma opção mais vezes. Enfim, na última temporada, como eu disse, jogou 19 vezes, 15 como titular, 4 como reserva, que acabou entrando, né? Passou, esse tempo todo que ele passou no Spartak, lá não chegou a marcar gols, deu uma assistência na temporada passada, não que isso importe muito, né? Só registrando mesmo. Como eu disse, ele foi bicampeão paraguaio, no Spartak não chegou a ganhar títulos, o Spartak vem há um tempinho, inclusive, sem ser campeão. Apesar de ser o maior campeão russo, né? Lembrando que o campeonato russo só começou em 92, tá? Porque antes disso não tinha necessariamente o campeonato russo só. Enfim, pelo menos da forma como é atualmente, né? Mas o Spartak já não ganha há um tempinho, então ele acabou não sendo campeão por lá. Bom, agora passar para vocês os dados dele, eu já falei, né? Na verdade, de altura, idade e tudo mais, lesões também. Falei rapidamente das qualidades dele como jogador, né? Até explico daqui a pouquinho mais, mas falar dos números dele, é isso, os números dele, porque vocês vão perceber uma coisa, como eu disse, é um ótimo passador, tem uma taxa de acerto de 90% nos passes por jogo, mas claro, aqui inclui só passe para o lado, então por isso essa é sempre um pouquinho mais elevada, ainda mais nos zagueiros. Passes longos, por exemplo, ele não tenta tantos, 3.18 em média por jogo, com acerto de 53%. Dribles, eu coloquei dribles porque justamente como eu falei, né? Ele é um zagueiro que às vezes tenta driblar, tem 0.83 por jogo com 55% de acerto. Duelos em gerais 17 por jogo com 60% de taxa de sucesso. Duelos aéreos 5 por jogo com 58% de taxa de sucesso. Interceptações 4.7 por jogo. E esse número aqui me chama muita atenção. Recuperações, ele recupera a bola por 12 vezes em média, sendo 13% dessas no campo do adversário, ou seja, a grande parte no seu campo, né? E perde a bola, em média, 6 vezes por jogo, 56% dessas vezes no seu campo também, que é um pouquinho preocupante. Mas esse número chama a atenção porque normalmente, se você vê até nos vídeos aqui que eu cito isso, especialmente volantes, laterais, zagueiros, né? Você sempre vai ver que são números parecidos, tipo assim, o jogador que perde a bola em média 7, 8 vezes, ele recupera 10, 11. Sabe, né? Nessa pegada, um jogador que é ruim, por exemplo, que é um pouquinho mais limitado,
O Igor Vinícius, por exemplo, eu lembro que eu falei no vídeo, ele tinha uma média de perder a bola por 9 vezes por jogo e recuperar 8. O Alexis tem essa relação muito alta, né, de recuperações bem a mais. É um número que chama muita atenção, muito interessante. De novo, é um zagueiro que fica muito confortável com a bola no pé e tem uma leitura muito interessante também dos espaços. E até para finalizar, passando sobre isso, se tudo deu certo também no campinho, quando eu falei, aliás, das características do lado que ele joga, eu coloquei os campinhos, mas como vocês podem ver, ele pode atuar por mais de um lado, né? Mais de uma função até, eu diria. Nessa temporada mesmo, por mais que tenham sido só 6 jogos, você vai ver que ele atuou pelos dois, né? Mas enfim, e aí para falar de características mesmo, além de ter essa saída de bola muito qualificada, né, ter ela com tranquilidade, ficar confortável com ela no pé, é um jogador que também tem uma boa velocidade para um zagueiro, talvez não seja tão agressivo nos duelos igual o Adonis, por exemplo, é um zagueiro, acho que por ser um pouco mais técnico também, talvez evite às vezes em alguns momentos o combate ali, não que ele não faça isso, é que é a agressividade mesmo do jogador, por características, acho que o Adonis é um pouquinho mais nisso, o Alexis um pouco menos, mas é um zagueiro também em compensação mais rápido e que tem uma leitura muito inteligente do 1 contra 1 ali, tá? Então acho que é basicamente questão de característica mesmo, só explicando para vocês. E no jogo aéreo não sobressai tanto, mas também não é um horror, não é um zagueiro que vai perder todas as bolas aéreas, mas é um quesito claro que ele pode melhorar. Enfim, acho que é um acerto, acho que é uma ótima ideia. E acho que agora a gente tem uma defesa que o Vojvoda pode pensar em usar 3 zagueiros sem ter um déficit de qualidade em algum deles ali. Então, se você quiser fazer, como eu disse, trio de zaga, se você quiser fazer 2 zagueiros só e um reserva, você vai ter um reserva pelo menos de ótimo nível, de bom nível que seja. Então, é uma ideia muito interessante. Acho que o Santos acerta, não sei como vai pagar, né? O contrato é de 4 anos, é bom pontuar também, até 2029. Não sei como o Santos vai pagar, em questão de parcelamento e tal, mas eu não achei nenhum valor absurdo. Por exemplo, é o mesmo valor que o Adonis foi. Eu acho que é muito mais interessante você pagar esse valor no Alexis pela relação idade, custo-benefício e tal, do que no Adonis, apesar de eu ter achado o Adonis também uma ideia interessante, como eu falei, né? Enfim, bom acréscimo de qualidade para a zaga, que bom que o Santos fez isso, eu gostei particularmente. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá, né? A gente torce para que sim, eu acho que tem qualidade para isso. O que você achou? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!